Olá a todos, sejam muito bem-vindos a OnTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV, na internet. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência. Tudo bem, meus irmãos? Tudo tranquilo? Aqui tudo na paz de Deus, repleto de bênçãos nas nossas vidas. Hoje vamos falar sobre conflito, sobre amargura, sobre ira, sobre cólera, malícia, sentimentos realmente que acabam atrapalhando as nossas vidas, e a resposta sim, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia, as Escrituras, a Palavra de Deus terá coragem, sim, de responder todas as suas dúvidas. Vamos ver aqui uma história, uma passagem referente ao que nós vamos falar hoje, de um devocional que eu gosto bastante, que é o Pão Diário também, tem alguns. E a palavra diz o seguinte, que Jesus contou a história do rei que perdoou um de seus devedores e deu-lhe uma segunda chance. O rei estava prestes a vender o homem e sua família como escravos. Mas o devedor se ajoelhou e pleiteou mais tempo, prometendo pagar tudo. Então o rei teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O devedor perdoado foi inflexível com um homem que lhe devia muito menos. Então, chegou uma época na vida, em que alguém devia para esse rapaz, Então esse devedor que foi perdoado anteriormente foi inflexível com um homem que lhe devia muito menos, exigindo dele o pagamento imediato. Não estendeu o perdão que havia recebido e fez o seu devedor ser detido, encarcerado, até pagar a dívida. O rei, ouvindo isso, disse-lhe: você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. Então Deus nos instrui que nós não fiquemos irritados uns com os outros, perdoe uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, e assim como o Senhor perdoa e perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Isso diz a palavra de Deus para as nossas vidas. A sua graça derramada na nossa vida nos ajuda a abrandar o nosso coração para com os nossos devedores. E essa dívida, meus irmãos, nem sempre está relacionada a dinheiro, Muitas vezes está bem mais relacionada à gratidão, ao amor, aos relacionamentos, em tudo na nossa vida, em que nós somos perdoados por Deus nos nossos erros. Então, a palavra nos orienta, principalmente para aqueles irmãos que buscam ter uma vida de paz, de harmonia, para que não se deixem, não é mesmo? Não se deixem afetar por esses sentimentos de ira, quando nós observamos que também somos seres errantes, que vagamos neste mundo para aprender, para sermos provados, vivenciarmos lições, provações nas nossas vidas, que vêm como ensinamentos para fortalecimento da nossa fé, não é mesmo? E melhoramento do nosso caráter. E é muito importante que a gente compreenda que somos todos irmãos, estamos todos nessa caminhada, e assim como nós erramos todos os dias em muitas coisas nas nossas vidas, os nossos irmãozinhos também estão no mesmo barco, também estão
nessa busca de compreensão de si mesmo, de entendimento da palavra, de muita coisa que nós devemos ter esse entendimento, então, de assim como nós somos beneficiados pela misericórdia de Deus em muitas coisas, Deus sempre nos acolhe, não é mesmo? Sempre está disposto a nos proporcionar novas chances em decorrência dos nossos erros. Nós também não podemos ser, nós devemos ser flexíveis, não devemos ser o rapaz que teve essa postura, como Jesus contou essa história, em que o rei o perdoou e o deixou livre com a sua família, em relação ao que essa pessoa devia ao rei. Teve como se fosse misericórdia, né, dessa pessoa, e ele, quando estava na condição de credor de uma outra pessoa, ele então não teve a mesma postura, não soube reconhecer o perdão das suas dívidas em tempos passados, não agiu da mesma forma, não se colocou no lugar do outro. Quando nós vemos que a palavra de Deus nos fala, nos retrata, né, que a gente venha amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, como a nós mesmos. Então, quando nós estamos em circunstâncias difíceis, em que pessoas são tocadas pelo Espírito Santo de Deus e agem com mansidão, com tolerância aos nossos erros, naqueles momentos de angústia que nós nos encontramos, então nós somos tocados, beneficiados por esse tipo de postura dos nossos irmãos, e nós nos vemos naquela angústia, naqueles momentos de insegurança, de confusão, e os nossos irmãos muitas vezes vêm nos trazer esse refrigério à nossa alma, nos deixando de realizar muitas vezes determinadas coisas, ou quando nós erramos, quando nós violamos valores no mundo, na vida, e acabamos muitas vezes prejudicando pessoas. E nós vemos que essas pessoas têm um coração tocado pelo Espírito Santo de Deus e liberam perdão. E como que a gente se sente nessa situação? Mesmo sendo errando com pessoas, e tendo um arrependimento sincero, indo em busca de uma desculpa sincera em relação ao outro, e somos desculpados, como que nós nos sentimos? Não é mesmo? E que nós possamos compreender que Deus faz isso a todo instante nas nossas vidas, a cada pensamento que nós temos equivocado, a cada postura, a cada ato, a cada atitude que nós temos nas nossas vidas que nos equivocamos. Deus está ali para nos apontar na nossa consciência e no nosso coração no que estamos nos equivocando, nos mostra o caminho, não é mesmo? Nos dá direcionamento, nos acolhe como filhos amados e nos dá sempre uma chance de recomeçar todos os dias e poder fazer diferente, construir realmente uma história diferente nas nossas vidas. E como que nós nos sentimos cada vez que somos resgatados dos nossos erros, que nos compreendem, que nos dão uma nova chance, e a gente, num arrependimento sincero, tenta fazer diferente, busca ir pelo caminho correto, muitas vezes ressarcindo emocionalmente, financeiramente, independentemente do motivo que te levou ao erro. A gente busca sim, na nossa consciência, compreender quais são as nossas responsabilidades, e assim agimos em relação aos outros também. É muito importante
que nós possamos passar a ter esse pensamento nas nossas vidas. Se a todo instante nós somos compreendidos, se a todo instante o Espírito Santo de Deus busca tocar as nossas vidas para que nós possamos fazer o certo, agir corretamente, e Deus não vem nos acusar, Ele vem nos resgatar dos nossos erros, nos direcionar, apresentar um caminho diferente para uma construção na nossa vida que possa nos trazer a verdade, realizações concretas, felicidade, justiça, amor. Isso é um ato de amor. Compreender tudo isso é um ato de amor conosco mesmo, porque devemos amar ao próximo como a nós mesmos, e muitas vezes nós cometemos erros em relação a nós mesmos e precisamos liberar perdão para a gente. Não ficar preso a culpas, se sentindo culpados por determinadas circunstâncias, atitudes, posturas diante da vida e de pessoas, para que nós possamos então recomeçar, sentindo que o nosso coração realmente está limpo, está puro, está em busca de ser um novo ser humano, um vaso novo, reconstruir a nossa vida, começar diferente. E para isso nós precisamos realmente nos desvencilhar de circunstâncias e pessoas do passado, que ficam muitas vezes na nossa mente, perturbando inconscientemente os nossos pensamentos, o nosso coração, travando, paralisando a nossa vida. E como isso acontece? Pessoas que ficam vivendo na amargura e não conseguem realmente dar continuidade digna para as suas vidas, ir em busca do diferente, começar um novo caminho, estabelecer, aceitar os planos de Deus nas suas vidas e poder realmente começar esse processo. Precisamos estar realmente como novas criaturas em busca de fazer diferente. Então, como é importante a conciliação, nos afastarmos de conflitos, de pessoas que buscam viver dessa forma, para que nós possamos ter uma vida diferente. Não viver sempre o mesmo do mesmo. É aquele amigo que nós temos que sempre trai a nossa confiança, não é mesmo? Relacionamentos difíceis. E as pessoas muitas vezes vêm e reclamam, né, destas circunstâncias, acabam dizendo que atraem esse tipo de coisa para as suas vidas, mas na verdade é a vida que se escolhe viver. E nós podemos escolher uma vida digna, justa, boa, agradável aos olhos de Deus, aprendendo a sermos bons, que como ser bom é mais fácil, nos traz menos problemas. Viver em paz nos traz um refrigério para a nossa alma, nos faz realmente seres mais tranquilos, passivos, felizes, em paz com a gente, para que nós possamos transmitir esse amor, amar os outros como a si mesmos. Existem pessoas que amam muito mal os outros, porque amam muito mal a si mesmos, se abandonam, esquecem de quem são, não reconhecem o seu valor, então não conseguem ver no outro, não conseguem ter posturas dignas em relação às outras pessoas, porque em si mesmos não encontram isso. Veja como é importante a sua restauração pessoal, a sua reforma íntima, querer ser alguém melhor, para que você possa então transmitir às outras pessoas algo melhor, ter relacionamentos melhores, amizades melhores. Você precisa realmente ser um ser humano melhor.
E todas as respostas que nós buscamos nessa construção para as nossas vidas, estas respostas eu encontrei nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho que me salva todo dia, este Evangelho que é capaz de salvar você, meu irmão, minha irmã, todos os dias. Quando Jesus diz para todos aqueles que estão se sentindo sobrecarregados, cansados, abatidos, desanimados, sem esperança no futuro, quando ele vem e diz: vinde a mim, aprendei de mim. Ele quer que as pessoas compreendam o seu legado missionário aqui na Terra, tudo que ele fez por nós, todas as atitudes de amor, de compreensão, de perdão, tudo que envolve os dons do Espírito Santo de Deus aqui na Terra também. Então, Jesus nos fala que quando nós aprendemos dele, aprendemos sobre a vida dele, sobre o trabalho missionário dele, os porquês, como foram as suas atitudes diante da sociedade da época, das pessoas que buscavam lhe destruir, terminar com seu trabalho missionário, as traições, tudo que Jesus viveu, as humilhações, a desconsideração, a indiferença, não é mesmo? As traições que Jesus teve que suportar e demonstrou atitudes de amor e de perdão até o fim. Então veja que Jesus, ele exalava amor na sua vida. Ele é amor. Jesus é amor. Jesus buscou sempre mostrar para as pessoas que ele era o caminho, a verdade e a vida. E em suas atitudes, o amor, perdão, realmente coisas que somente pessoas que se amam, que se respeitam, são capazes de fazer pelo outro. E como é importante que a gente busque isso, que a gente se encontre no mundo, saiba realmente qual é o nosso propósito, quais são os planos de Deus para nós. Porque Deus tem sim um plano único, singular, especial para este ser extraordinário que é você. Assim como ele tem um plano extraordinário para a minha vida, assim como ele traz paz para a minha vida, assim como Deus me acolhe nos momentos de dúvidas, de conflitos, que muitas vezes não somos nós que criamos, mas somos envolvidos. E Deus sempre se apresenta, Jesus sempre está do meu lado. E quando a gente sente isso na nossa vida e tudo que é capaz de nós recebermos, do sobrenatural, do divino de Deus, do divino realmente, é algo extraordinário. E a gente começa a realmente sentir a necessidade e ver no próximo do ser humano a importância dessa transformação. Quando nós dizemos que devemos amar o próximo como a si mesmo, significa que eu quero que você, meu irmão, minha irmã, possa viver o sobrenatural também na sua vida, assim como eu vivo na minha. Em que buscando a Deus, o reino de Deus em mim, o reino de Deus na terra, no meu lar, na minha vida, e tudo que isso realmente é capaz de fazer por mim e pelas pessoas próximas a mim, com as quais eu convivo, como isso é importante. Nós que devemos amar o próximo como a si mesmo, nós queremos que as pessoas possam sentir isso, possam ser resgatadas das suas dores, dos seus sofrimentos e se encontrar e serem felizes. Por isso que muitas pessoas no mundo estão em missão, por amor ao próximo, por querer que o próximo também se encontre a Deus, sinta o poder de Deus nas suas vidas, essa transformação extraordinária que vem para nos resgatar e mostrar que somos realmente pessoas vasos de valor, úteis, felizes,
completos, realizados, em paz, quando aprendemos a viver os ensinamentos do Evangelho. Quando nós desenvolvemos um relacionamento sincero com Deus, que chamamos Deus para essa conversa, em que todas as dúvidas, tudo que nós precisamos realmente resolver nas nossas vidas, nós conversamos com quem? Nós buscamos orientação de quem? Nós buscamos ser iguais a quem? Imitadores de quem? Então veja que todas as respostas que nós precisamos para as nossas vidas está nas Escrituras Sagradas, em tudo que Jesus nos deixou registrado através das gerações do seu trabalho missionário. O Verbo se fez carne e habitou entre nós para nos mostrar que é possível, sim, diante das diversidades da vida, ter sim uma postura digna, ser um ser humano muito especial e termos pensamentos, posturas, atitudes diante de circunstâncias da vida e diante de pessoas de uma forma correta. Então, as Escrituras Sagradas realmente vêm para nos trazer exemplos do que nós podemos ser. Ninguém é obrigado a nada. Se você está vivendo bem da forma que você vive, está tranquilo, está tudo bem. Não é mesmo? Mas existem pessoas que querem mais, que buscam ser mais, que buscam realmente amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, e descobrem que não se amam o suficientemente nem a si mesmos, e estão em busca dessa evolução pessoal para serem melhores e poderem então exercer esse amor ao próximo de uma forma correta, aprendendo a compartilhar com os nossos irmãos realmente aquilo que nós queremos para as nossas vidas. Se nós queremos paz nas nossas vidas, aprender através dos ensinamentos de Jesus como exercer a paz nas nossas vidas, não é mesmo? Diante das dificuldades, para quando nós estivermos em circunstâncias com outras pessoas, nós possamos realmente colocar o Evangelho em prática e exercer isso, ser conciliador, saber estabelecer a paz, que é apenas um exemplo do que Jesus veio apresentar para a gente em diversas circunstâncias durante o seu trabalho missionário na sua vida. E também através dos profetas, quantas coisas nós aprendemos através das histórias bíblicas. Nós não precisamos escolher sermos sofredores, termos que passar por dificuldades sabendo que existem sim registros que nos dão o caminho, que nos apresentam respostas, saídas para as nossas dores. Existem pessoas que podem escolher sim não serem mais sofredores, abandonar essa dor emocional que muitas vezes te consome e escolher a vida, escolher a paz, escolher estar ao lado de pessoas que também estão nesse mesmo processo, em comunhão com Deus, neste mesmo caminho, buscando estas mesmas respostas, acertando, errando, mas jamais desistindo de ser um ser humano melhor. E como isso é importante, realmente nos afastarmos daquelas pessoas que estão em busca de algo diferente nas suas vidas, do contrário do que tudo que você está procurando. E isso é um processo muito diferente. E esse é um processo muito difícil, porque muitas vezes a vida nos coloca muito próximos a pessoas muito diferentes da gente, do que a gente quer, dos objetivos que a gente traça na nossa vida. E é complicado,
Porque muitas vezes as pessoas que são muito diferentes da gente, que não estão nessa busca, estão vivendo uma vida conforme eles querem viver, de acordo com o livre-arbítrio, não é mesmo? São pessoas, às vezes, da nossa família, pessoas que a gente tem um relacionamento próximo, muitas vezes colegas de trabalho, pessoas que nós convivemos todos os dias, que estão vivendo uma vida completamente diferente da que você quer para você, de valores que você está buscando construir em si mesmo, na sua reforma íntima, para ser um ser humano bacana, melhor, com pensamentos realmente elevados, com relacionamentos verdadeiros, em que você realmente não quer mais fazer parte desse mundo de falsidade, de oportunismo, de pessoas que levam uma vida completamente diferente, que talvez um dia você tenha feito parte, mas que agora você não quer mais. Você conheceu um Deus que é capaz de te trazer vitórias, te direcionar por um caminho de felicidade, que você não precisa mais agir da forma que muitas pessoas agem no mundo e não conhecem ainda o Evangelho e que não conhecem a Deus, que não sentiram o sobrenatural de Deus nas suas vidas, que não sabem o poder que Deus tem, que não há ser humano capaz, está escrito, que ninguém ouviu, ninguém viu, e não há ser humano capaz de imaginar os planos extraordinários que Deus tem para cada um de nós. Planos únicos para a minha vida e para a sua. E que nós estamos em um processo de preparação para realmente recebermos a vitória. Recebermos tudo que Deus tem para a gente. Mas para isso nós precisamos realmente estar prontos em relação ao nosso caráter, à nossa postura. Esse relacionamento com Deus, em que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, isso é muito forte, meus irmãos. E é muito profundo isso. E é muito real. E veja a importância de nós compreendermos esse primeiro mandamento da lei, em que diz amar a Deus sobre todas as coisas. Deus, Ele é o seu melhor amigo, Ele é o seu orientador, é com quem você conversa em todos os momentos, é nos seus ensinamentos que você medita dia e noite, é o que você busca se transformar, agradável aos olhos do Pai, correspondendo ao que é justo, bom. Então veja que é muito importante que as pessoas que estejam nesse processo de restauração das suas vidas, estejam realmente ao lado de outras pessoas que também estejam buscando isso. Somos seres errantes e essa busca é contínua. E como é importante realmente termos ao lado outros seres humanos que se veem, realmente enxergam os seus erros, se arrependem verdadeiramente, buscam a sua melhoria pessoal, para que possam começar a tentar realmente cumprir o segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Amando a si mesmo, amando a Deus e amando a si mesmo, de uma forma tão completa, tão consistente, de uma forma tão real que você se torna capaz de amar ao próximo como a si mesmo, de uma forma positiva, boa, justa, verdadeira, que jamais isso irá acontecer enquanto o ser humano não compreender que precisa disso, precisa realmente dessa mudança. Existem muitas pessoas, muitos seres humanos que existem no mundo, mas que têm uma vida completamente distorcida. Seres humanos que realmente nós podemos dizer estão mortos por dentro. Pessoas que não nutrem nenhum sentimento bom. Pessoas que desejam o mal ao próximo.
completamente do que Deus diz na sua palavra. Não sabem o que é amor, nunca foram amados. E nessa carência emocional, nessa falta de amor que sempre tiveram nas suas vidas por algum motivo, tornam-se pessoas machucadas, que ao invés de buscarem a sua cura, muitas vezes por uma falta de força, de entendimento espiritual, não conseguem. Então você observa que muitas pessoas que ferem e machucam outras pessoas são pessoas machucadas e feridas pela vida. Não é assim que funciona? Muitas pessoas que traem outras pessoas são pessoas que já foram traídas. Há uma espécie de necessidade de vingar-se do mundo, dos outros, e acabam estabelecendo nas suas vidas sentimentos completamente destrutivos. Sentimentos destrutivos de quem? De si mesmos. Agora você imagina o estrago que essa pessoa é capaz de fazer quando entra na vida de outras pessoas, nos seus relacionamentos de amizade. Pessoas que não compreendem o que é lealdade, pessoas que não compreendem o que é fidelidade, pessoas que não compreendem o que é perdão, o que é justiça, o que é verdade. Então há uma necessidade urgente de cada vez mais irmãos que estejam nessa busca do melhoramento pessoal nas suas vidas, compartilharem, entrarem realmente, assumirem essa responsabilidade de um trabalho missionário, de chegar em relação às outras pessoas, cara a cara, se apresentar e dizer: sou um ser errante no mundo, estou em busca de melhoria, vem comigo, vamos participar disso, vamos chamar Deus para essa conversa, Ele é o único capaz de realmente fazer essa mudança nas nossas vidas e nos manter no rumo certo, do que é correto, do que é capaz realmente de nos transformar em seres repletos de ternura, de amor, para podermos realmente levar isso ao próximo, amar o próximo como a si mesmo. Então vem primeiro a si mesmo. Essa necessidade de sermos melhores, isso é muito importante. Pessoas amarguradas, normalmente, embora muitas vezes possam esconder, acabam transmitindo de uma forma ou de outra a amargura. Você observa na sua fala, na sua postura, não é mesmo? Atitudes, palavras amarguradas. Pessoas feridas é que ferem pessoas. Pessoas que estão curadas, felizes, em paz, já abandonaram esse tipo de postura, esse tipo de pensamento. Eles querem o quê? Transmitir aquilo que está no seu coração. Paz, amor, ternura, a importância de Deus nas suas vidas, de tudo que Deus representa, a importância da compreensão do trabalho missionário de Jesus, o Cristo, que esteve entre nós, o Messias, para nos deixar tantos ensinamentos. Então são pessoas que realmente você nota que faz uma diferença gigantesca no mundo, quando abre portas para si mesmo, sendo pessoas cada vez em busca de serem melhores e também levando isso para as outras pessoas. E muitas portas serão fechadas para você, corações se fecharão para você, porque existem pessoas que não aceitam essa mudança. Porque abandonar o orgulho, meus irmãos, realmente é a parte mais difícil. Você reconhecer que está errado, que pessoas
Embora pessoas tenham errado com você, tenham feito você sofrer, isso não te dá o direito de ser cruel em relação a si mesmo e nem aos outros. Pense bem. Você foi atingido por algo muito ruim que fizeram contra você. Você precisa se curar e compreender que o fato de a vida, pessoas terem sido ruins com você, não te dá o direito de ser cruel com o outro, passar isso adiante, ainda com o peso da sua dor, porque isso realmente vai virando um ciclo vicioso. A pessoa está sofrendo, então ela coloca tudo aquilo que ela passou, todo aquele sofrimento, ainda ela coloca uma dose a mais da sua amargura, do seu sofrimento pessoal, da intensidade de como aquilo realmente afetou sua vida. E ela passa adiante para as pessoas que estão ao seu redor. O que isso traz na vida dessa pessoa e das pessoas com as quais ela convive? Conflitos, afastamentos, pessoas que realmente não têm a menor vontade de estar perto, não têm a menor vontade de ver pessoas assim, de conviver com pessoas assim. Então veja que alguém que vive nessa frequência, nessa sintonia, nesse estilo de vida, não está amando Deus sobre todas as coisas. Não está amando o próximo como a si mesmo, porque não ama nem a si mesmo. Está faltando a resolução, resolver com seus conflitos internos, que estão desencadeando conflitos externos. Pessoa infeliz quer ver outras pessoas infelizes. Pessoas que estão bem, que estão felizes, que estão realizadas, que se encontraram, que realmente estão segurando na mão de Deus nessa caminhada, em busca de concretizar os planos que Deus tem para suas vidas. Elas são pessoas felizes. E pessoas felizes estão com seus corações repletos de bons sentimentos. E é isso que realmente pessoas felizes transmitem a outras pessoas. Paz, alegria, felicidade. Se afasta do mal, não gosta de conviver em ambientes conflituosos, porque não faz mais parte da sua vida. E essa busca, meus irmãos, realmente é algo muito pessoal. A pessoa reconhecer que quer desistir de sofrer. Existem pessoas que desistem da vida pela dor. Muitos exemplos nós temos. E levar esse entendimento que as pessoas podem desistir da dor e não da vida, salva vidas. Todos nós somos capazes de sermos felizes. Você é capaz de reconhecer o ser humano fantástico, extraordinário que você é. Um potencial gigante de realizar todos os teus sonhos. O problema é que muitas vezes estamos ao lado de pessoas que não pensam assim, que ainda estão vivendo um antigo eu, cheio de amargura, cheio de melindres, pessoas presas a posturas realmente que não condizem com algo bom. E isso acontece. Somos envolvidos em circunstâncias dessa natureza. Muitas vezes somos obrigados a conviver com pessoas assim. Mas temos escolhas, temos posturas que os evangelhos nos ensinam de como realmente pessoas que são obrigadas a conviver, por exemplo, no ambiente de trabalho, como se posicionarem e se afastarem do mal. A Bíblia responde, Deus responde, Jesus respondeu através do seu posicionamento,
diante de tantas indagações, momentos em que buscaram realmente envolver Jesus em circunstâncias complicadas, a forma como ele se posicionava, falava através de parábolas e buscando levar os seus conhecimentos aos corações que estavam realmente abertos a tudo isso, querer serem melhores, seguidores de Jesus. Passaram o tempo do trabalho missionário de Jesus, de 3 anos, seguindo realmente Jesus por onde quer que ele estivesse, levando a palavra de Deus. Pessoas que deixaram tudo, como a palavra diz, abandonaram pai, mãe, casa, patrimônio, tudo, e foram realmente seguir o Messias, buscando compreender cada palavra que saía da sua boca. E mesmo assim, quando Jesus já não estava fisicamente entre estes que presenciaram milagres, que viram o agir de Deus pessoalmente, muitas pessoas não conseguiram permanecer, não negaram a Cristo. Muitos negaram a Cristo. Não o Cristo que nós temos fé, mas o Cristo que eles conviveram no dia a dia durante 3 anos, vendo tudo acontecer, vendo o agir do sobrenatural na vida dos irmãos que Jesus intervia, e mesmo assim negaram a Cristo. Então, nós que vivemos pela fé do Messias, do Cristo que esteve entre nós, e acreditamos na sua palavra, que somos tocados pelo Espírito Santo de Deus, é importante que nós possamos ter essa consciência que realmente é um processo difícil. Somos seres humanos que vivemos pela fé, justificados pela fé, acreditando no Cristo, na sua palavra e buscando sermos imitadores de tudo isso. Porque Jesus jamais deixará de ser Jesus, ou o seu trabalho será alterado. A palavra de Deus é imutável. Deus jamais deixará de ser Deus, independentemente da forma como nós, seres humanos, pensamos. Existem aqueles que nem acreditam em Deus, e Deus não deixa de ser Deus por causa disso. Existem pessoas que acreditam em muitas coisas e não acreditam em Deus, mas Deus não deixa de ser Deus por causa disso. Veja o poder de Deus na vida das pessoas, que continua agindo, curando, realizando milagres, restaurando pessoas, corações, curando feridas emocionais, fazendo com que pessoas realmente reconheçam o seu valor, consigam encontrar o caminho mais justo, verdadeiro, leal para suas vidas, ser um novo ser humano, uma nova criatura. Alguém que escolhe nascer de novo, construir a sua história novamente. E não importa quando que você decida fazer isso, o importante é que você decida, que você escolha, que você chegue à conclusão que realmente a dor que você sente em ter que carregar o mundo nas costas, pessoas nas costas, circunstâncias insustentáveis, chega. Que chega de sofrer. Você pode fazer diferente. Os planos que você traçou para a sua vida, dentro das suas limitações de entendimento humano, que não deram certo, está tudo bem, porque Deus tem um plano de vitória, de restauração, de amor para a sua vida, já estabelecido para você. Singular, único, especial, para você que está me ouvindo, que é um ser humano que merece ser feliz,
que merece ter uma vida plena, em paz. Deus tem um plano que se encaixa exatamente no ser humano que você é. Este filho especial que foi criado por Ele, em que Ele quer te resgatar dessa dor, que Ele quer realmente te entregar o melhor do mundo para você. E como é importante que possamos reconhecer tudo isso, compreendermos isso. Que pessoas realmente que já tiveram as suas vidas tocadas, mudanças extraordinárias, conseguiram realmente ter grandes livramentos nas suas vidas, que sentiram o poder sobrenatural do divino nas suas vidas, possam dizer: meus irmãos, isso existe. Se aconteceu comigo, acontecerá também com você. Basta que se desista de sofrer. Desista de sofrer, não desista da vida. Porque Deus tem uma vida maravilhosa para você. Tem um plano de vitória, de felicidade, de paz, de entendimento pessoal das suas fraquezas, para te tornar um ser humano forte, capaz de desenvolver o seu potencial nesse mundo e ainda ter tempo de fazer algo bom pelo outro, como, por exemplo, amar o outro como a si mesmo. Quando você conseguir desenvolver isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, isso é extraordinário. É incrível como a gente começa a ver a vida e se sentir pleno, tranquilo, como as coisas mudam na vida da gente. A gente compreende que realmente nós servimos um Deus de promessa, um Deus que diz amar a Deus em primeiro lugar, servir ao reino de Deus em nós, no mundo, que todas as coisas lhe serão acrescentadas. Sabe isso que você quer, meu irmão, realizar na sua vida, que você não está conseguindo? Foca em Deus, muda o seu interior, cumpre pelo menos esses 2 mandamentos da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que de uma forma extraordinária, o poder de Deus agirá na sua vida e todas as coisas lhe serão acrescentadas. No que se refere, realmente esteja de acordo com a justiça, com a verdade, que seja agradável a Deus. Tudo será realizado na sua vida, porque nós servimos o Deus do impossível. Tudo aquilo que é impossível aos olhos humanos, aos olhos de Deus não é. Ele é o Criador de todas as coisas e é capaz de criar o imaginável para nós, nas nossas limitações. Tudo que a gente pensa, eu gostaria de realizar, isso é bom, isso é justo, isso seria agradável aos olhos de Deus. Chama Deus para essa conversa. Muitas pessoas chamam outras pessoas para discutir isso que quer na sua vida. Chame Deus para essa conversa e veja as transformações extraordinárias que irão acontecer na sua vida quando você decide. Decide, escolhe Deus. Escolhe Deus para os seus negócios. Você coloca Deus nos seus negócios, na sua vida financeira. Você coloca Deus nos seus relacionamentos, nas suas amizades, nos seus relacionamentos afetivos, no modo geral. No seu trabalho, coloca Deus. Faça com que Deus esteja presente nos momentos em que você não sabe o que fazer, não sabe como agir. Não haja por conta própria.
Não confie na força do seu braço, do seu pífio entendimento. Principalmente porque nós não somos capazes de ter conhecimento do coração humano e nós lidamos com seres humanos. Se muitas vezes nós, vamos parar para pensar, muitas vezes nós não compreendemos os nossos próprios sentimentos e a palavra diz que o coração é enganoso. Muito bem, sabemos disso. Agora você imagina buscar compreender e confiar no coração de outras pessoas, que muitas vezes estão também nesse processo e nem sabem o que estão vivendo, o que estão sentindo, como agir. Mas Deus conhece o nosso coração, as nossas fraquezas. A quem nós devemos pedir fortaleza, força para as nossas dificuldades, por exemplo, do nosso coração. Pedimos para quem? Para aquele que conhece o nosso coração. Nos nossos relacionamentos, na nossa vida, em que nós temos que nos relacionar com outros seres humanos, quem conhece o coração dos outros seres humanos? Das pessoas que nós convivemos. Somente Deus conhece. Deus é que sabe de todas as coisas. Ah, Eugênia, mas eu tenho muita incerteza, muito medo do futuro. Quem conhece o futuro? Deus. Chame Deus para essa conversa. Abra o seu coração. Diga a Ele quais são as tuas dúvidas, as tuas confusões, porque nós servimos um Deus que não é um Deus de confusão. Ele é muito claro. Ele é capaz de te direcionar para o caminho mais seguro na sua vida. Então, é realmente esse relacionamento com Deus que você precisa desenvolver. É realmente esse. Para que você possa realmente ter o agir do Espírito Santo de Deus na sua vida. Em que você acha que deve seguir o caminho da direita e você é realmente intuído pelo poder do Espírito Santo de Deus a seguir pela esquerda. Em que você acha que deve ter um relacionamento com determinada pessoa, amizade, afetivo, casamento, seja o que for, com determinada pessoa, e o Espírito Santo de Deus vem e nos diz: não, é livramento nas nossas vidas. E isso acontece, isso existe. Creia na palavra de Deus, não no que eu estou falando. Nós servimos um Deus de promessas, um Deus que é capaz de nos dizer através das Escrituras o seguinte, que neste mundo nós temos as provações, porque são iguais para todo mundo. Mas quando nós estamos com Deus do nosso lado, o que Jesus nos dizia? O fardo é mais leve. Nós somos protegidos. Deus sempre nos dá uma saída. O Evangelho fala, né? Um escape, um livramento destas circunstâncias de pessoas em que muitas vezes você, no início, quando você começa esse processo, vamos dar um exemplo de pessoas, né? Você conhece determinada pessoa, então você tem o poder do Espírito Santo na sua vida e você sabe que não deve ter um relacionamento com essa pessoa. Amizade, seja o que for. Você está recebendo essa informação. No início, a gente fica pensando, por quê? Mas eu devo estar enganado. Não, mas será que é assim que funciona? E muitas vezes você acaba desenvolvendo uma amizade, enfim, com essa pessoa. E Deus te protegendo, porque já te avisou, você não ouviu, você não obedeceu. Então são as frustrações que o ser humano vai enxergando quando ele quer agir pelo entendimento próprio do coração, que é enganoso. Porque nós não conhecemos o coração do outro, as intenções daquele ser humano.
Com o tempo, conforme você vai tendo um aprimoramento do seu relacionamento com Deus, você já não questiona mais esse tipo de coisa. É impressionante como isso realmente evolui e se desenvolve na nossa vida. Você está, de repente, desenvolvendo um vínculo de amizade com alguém e você recebe o agir de Deus, do poder do Espírito Santo na sua vida, que te dá o alerta. Alerta vermelho. Não, essa pessoa não. Então você realmente não precisa questionar a Deus as razões pelas quais você deve se afastar de alguém. Você simplesmente se afasta, porque Deus sabe o porquê que aquele ser humano tem que estar afastado de você. Que isso envolve muita coisa. Provavelmente essa pessoa pode atrapalhar o teu processo, que você está em busca de realizar na sua vida, os teus planos junto a Deus. Muitas vezes essa pessoa possa ainda não ter se encontrado, não seja capaz de amar ao próximo como a si mesmo, porque ainda não ama a si mesmo. Então ele irá te ferir, te trair, ser desleal. Tudo que nós já falamos, porque ele ainda não ama a si mesmo, não se encontrou, está nesse processo de ter que abandonar a dor, reconhecer que pode ser feliz, completo, realizado, sem a necessidade de distribuir crueldade e amargura às outras pessoas. Então Deus sempre dá o escape, Deus sempre dá saída, Deus sempre dá livramento para aqueles que andam com Ele, que realmente pedem isso a Deus. Porque a palavra também nos diz: pedir bem, saber pedir, não pedir mal. Então, quando você entrega a sua vida a Deus e diz: Deus, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Estou aqui para cumprir o teu propósito na minha vida. Existe alguém, ou eu, que seja capaz de ter planos para a minha vida melhor do que Deus, que conhece o meu coração, as minhas fraquezas e o futuro? Existe? Conselhos de terceiros? Ou os meus pensamentos? Ou o que eu posso estar sentindo em relação às circunstâncias ou pessoas? Não há nada, ninguém que seja capaz de me orientar e de me levar pelo caminho mais seguro, justo e verdadeiro do que Deus. Então veja a importância, meus irmãos, de tudo isso e de como nós realmente podemos, através da compreensão dos ensinamentos do Pai, compreendermos a importância de tudo isso nas nossas vidas, para sermos melhores, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, assim como nós nos amamos, que somos felizes, que somos plenos, que somos realizados, em que nós vivemos o plano que Deus tem, o propósito que Deus tem na nossa vida, e tudo no mais nos é acrescentado. Você não sente mais falta de nada no mundo. Você não vive na carência financeira, emocional, seja o que for. As coisas são resolvidas. É algo realmente extraordinário, sobrenatural, que só quem está nesse processo, está vivendo isso nas suas vidas, é capaz de dizer: é verdade, isso aí está acontecendo. É real. E estamos aqui realmente para dizer para você: isso existe, isso é real, isso aconteceu na minha vida. Pessoas já vieram até mim e realmente confirmaram esse testemunho. A gente vê muito isso.
testemunhos de restauração, de pessoas que vêm e dizem a verdade, dizem como estão as suas vidas, em que Deus realmente, Ele não faz com que os seus filhos sofram. Não somos criados para sofrer. Todo sofrimento, toda amargura, toda ira, toda cólera, tudo que é destrutivo, não vem de Deus. Tudo isso que te puxa para baixo, que atrasa a tua vida, que trava, realmente paralisa tanto a sua vida emocional, financeira, tudo isso aí não é de Deus, meu irmão. São pessoas, são caminhos equivocados que você está ainda meio perdido, faltando realmente decidir, escolher. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero o contrário, e o contrário de tudo que é ruim, de toda a dor, de tudo isso que me destrói, que é do maligno, influenciado pelo maligno nas nossas vidas, para que nos faça pessoas subjugadas, pessoas tristes, infelizes, corruptíveis, pessoas que não se valorizam, que são capazes de aceitar qualquer coisa, em busca de uma felicidade momentânea. Então são seres, pessoas, seres humanos, nossos irmãos, que estão muitas vezes vivendo assim, porque o maligno precisa de pessoas assim, para que ajam dessa forma com outras pessoas, diferentemente de Deus, que quer que nós sejamos restaurados, curados, felizes, completos e realizados, e possamos realmente, com o nosso coração repleto disso, fazer a diferença na vida das outras pessoas, levar amor para as outras pessoas, agir com as outras pessoas como nós queremos que as pessoas também ajam com a gente. Mas como que nós queremos que as pessoas ajam com a gente? Então veja que o exemplo que nós vimos hoje de Jesus, em que uma pessoa foi perdoada, e quando chegou um momento em que ele tinha o poder de decisão de perdoar, não, ele não perdoou. Ele quis agir de uma forma, né? Então veja que a justiça, meus irmãos, e a misericórdia, ela vem de Deus, não é de você. Isso é muito simples. Existem pessoas que querem ferir pessoas achando que estão fazendo justiça. E isso é complicado das pessoas realmente compreenderem no momento de dor. E no momento de dor, as pessoas se acham no direito de serem cruéis, porque elas acabam pensando em agir e ainda colocam o peso da sua dor naquilo ali em relação ao outro. Então fica muito mais cruel a sua atitude. E a palavra nos fala algo interessante, que é importante de nós refletirmos, e diz o seguinte, vamos ler aqui, lá em Efésios 4, fala algo muito interessante: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, blasfêmias, malícia. Sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Veja que interessante. Para quem gosta de acompanhar, está lendo as Escrituras, lá em Efésios, capítulo 4. Você pode ler todo, que é só bênção.
na sua vida. Essa leitura realmente é muito importante de nós analisarmos as orientações de Deus, da boca de Deus para a nossa vida. E Ele nos diz que não saia nenhuma palavra torpe. Veja que Ele diz que nós devemos proferir palavras de edificação conforme a necessidade. Quando nós somos convocados para um conselho, aconteceu com você? Aquele amigo, aquela amiga que procura, por exemplo, vamos dar um exemplo bem do dia a dia, está com um problema no relacionamento, né? Então, qual é a palavra que sai da tua boca? É aquela palavra daquele ser humano que já sofreu tanto em relacionamentos. Então, na sua dor, do seu sofrimento, ele ainda coloca a dose da sua dor, da sua amargura, e transmite para aquele outro que vem realmente lhe pedir um conselho. Ou quando você é convocado, solicitado para levar uma palavra, como as Escrituras nos orientam, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então veja que há uma mudança de postura necessária naquele ser humano. Há uma necessidade de uma mudança, de uma nova criatura capaz de estar curada suficientemente e repleto de amor, de justiça, de verdade, de perdão, de tudo que nós sabemos que Deus vem trazer aos nossos corações, para que no caso de necessidade, como ele diz aqui, você possa então levar uma palavra de edificação, uma palavra para aquele ser humano que está sofrendo determinada circunstância na sua vida, uma palavra boa, algo para edificar aquele ser humano. E tem uma diferença muito grande do que a gente vê que acontece. Na maioria das vezes, o ser humano que está envolto, né, em toda a amargura de relacionamentos anteriores, está realmente se sentindo e muitas vezes vivendo relacionamentos ruins, péssimos, ele terá uma palavra sempre depreciativa em relação àquela pessoa, em relação a outra pessoa que é objeto da conversa. Então, ter uma palavra boa para edificar o outro, em relação aos negócios, à vida financeira, ter uma palavra boa de edificação para aquele ser humano. Isso exige da gente, de quem é solicitado, um preparo, meu irmão. Porque muitas vezes você será solicitado, você será chamado, você estará envolto numa circunstância que você tem que se pronunciar. E normalmente são em momentos inesperados, você não está preparado. Assim, você deve estar preparado para isso, porque se você não estiver preparado, provavelmente você também será vítima de uma circunstância e acabará falando o que não deve. Que é o quê? O que não deve dizer? Palavras que não sejam de edificação para aquele ser humano que está sofrendo. Então veja como as Escrituras respondem às dificuldades, às situações que nós vamos vivendo nas nossas vidas, como que nós devemos nos posicionar. Deus nos apresenta respostas. E Ele fala que nós devemos manter longe toda amargura, cólera, ira,
blasfêmias, malícia, todos esses sentimentos depreciativos, manter longe de vós. E como que nós vamos fazer isso? Quem que realmente apresenta isso para gente? Outro ser humano. Ser humanos amargurados, ser humanos irados, ser humanos que vivem proferindo blasfêmias, ser humanos maliciosos. Então, quando a palavra nos diz, longe de vós, toda amargura, cólera, ira, blasfêmias, né, malícia, quer dizer o quê? Que nós, seres humanos, que estamos em busca de uma melhoria de caráter, aperfeiçoamento da nossa fé, fortalecimento, estamos nesse processo, estamos caminhando com Deus em tudo isso, precisamos decidir. Veio um outro posicionamento que nós precisamos ter, porque a decisão sempre é nossa. Pararam para pensar? A decisão é sua. Em se manter ao lado de pessoas assim, ou se afastar de pessoas assim. O que Deus nos orienta? Que nós devemos nos afastar de pessoas assim. Sede um para com os outros benignos, compassivos. Sejamos bons para com as pessoas, perdoando uns aos outros, como também Deus Cristo, em Cristo, vos perdoou. E vem algo muito interessante que nos é apresentado aqui. Sejamos imitadores de Deus como filhos amados. Veja a profundidade destas palavras. Imitadores de Deus como filhos amados. O que Deus espera da gente? Nesse caso específico aqui. Apenas 2 versos lá do capítulo 4 do livro de Efésios. Ele nos diz palavras de edificação, que a gente se afaste de tudo que venha se apresentar como amargura, ira, blasfêmia, malícia, que nós sejamos bons para as outras pessoas, para o próximo, que nós possamos aprender a perdoar, assim como Deus nos perdoa todo dia. A cada instante, a cada momento, somos seres errantes, caminhando nesse mundo, errando, acertando, reconhecendo, voltando, recomeçando. E somos sempre acolhidos, recebidos por Deus de volta, no abrigo do Altíssimo, protegidos. O que é isso? Isso é perdão, meu irmão. Em que nós reconhecemos os nossos erros, elevamos o nosso coração a Deus, Deus nos perdoa, conhece o nosso coração, sabe que estamos arrependidos e diz o quê? Vamos em frente, filho, vamos seguir em frente. E quando ele diz, sejamos imitadores de Deus, isso é forte, isso é profundo. O que ele busca de nós como seres humanos nos planos que ele tem para as nossas vidas? O que ele busca da gente? Que a gente possa reproduzir em nós, como exemplo, como testemunho, tudo aquilo que ele está nos ensinando. Passar isso adiante. E realmente, isso é muito importante, isso faz a diferença na vida das pessoas, isso salva vidas. Isso está nos evangelhos, esse evangelho que me salva todo dia, este evangelho que é capaz de te salvar todo dia, nas tuas dificuldades, que é capaz de te dar respostas, meu irmão. Hoje nós tivemos respostas para conflitos que temos conosco mesmo, conflitos internos, emocionais, tudo que nós sentimos, como nos restaurar no que se refere a isso, e conflitos em relação aos outros,
Você quer respostas? Estão aqui. Deus nos apresenta respostas de como nós devemos agir. Se Deus diz, não sai da sua palavra nenhuma palavra torpe, apenas, unicamente o que for para edificar conforme a necessidade. Conforme a necessidade. Você acha que uma pessoa que só fala palavras boas, que tem posicionamentos corretos, justos, verdadeiros, que quando há necessidade apenas profere palavras de edificação a outro ser humano, terá conflitos? Orientação de Deus. Você acha que é alguém que decide, a partir desse momento na minha vida, eu não irei mais conviver com pessoas que possam ter atitudes, posicionamentos, palavras de amargura, de ira, de malícia, de blasfêmias. Está escrito: afaste-se longe de vós tudo isso. Você acha que você vai arrumar algum conflito estando longe de pessoas assim? Porque pessoas assim são conflitos em si mesmas, produzem conflito ao seu redor e acabam envolvendo você em conflito. Quantas vezes você já se pegou dizendo: por que eu fui dizer isso? Agora eu vou ficar como o ruim da história. Por quê? Porque pessoas maliciosas, amarguradas, que vivem nessa frequência, acabam envolvendo outras pessoas nisso. E daí você para dizer: mas por quê? Por que eu fiz isso? Não faça mais, porque Deus nos orienta para que a gente não faça. Não quer arrumar problema? Faça como a palavra diz. O que a palavra diz? Leia lá em Efésios capítulo 4, a partir lá do verso 25 a 32, curtinho. Leia como se posicionar diante destas coisas. E você não terá mais problemas, meu irmão. Aqui hoje nós trouxemos apenas alguns exemplos de posicionamento do que Deus nos diz, que se resume em sermos sede imitadores de Deus como filhos amados. Isso é forte, isso é profundo. Quer ser imitador de Deus, quer ser imitador de Cristo. Cristo diz: aprendei de mim, que lhe darei a paz, a minha paz. Porque Jesus, apesar de tudo que viveu, vivia em paz. Como que ele conseguia isso? Ele nos apresenta esse chamado. Ele nos chama a isso. Aprendei de mim, de como são as minhas atitudes, o meu proceder, o meu falar. Não é mesmo? Então nós temos, meus irmãos, nas Escrituras, realmente é o Evangelho que me salva todo dia, que é capaz de salvar você todo dia, é capaz de nos trazer conhecimentos extraordinários. Você começará a desenvolver, você começará a conhecer a Deus, a Jesus, e terá um relacionamento realmente próximo a eles, em que você, em cada atitude na sua vida, começará a chamar Deus para essa conversa, começará a chamar Jesus para essa conversa. Como que Jesus agiria no meu lugar? Então você começará a mudar a sua postura, se transformar em um novo ser humano. Por isso a importância de nós estarmos realmente conectados com Deus, com todos os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, o único e suficiente mediador entre nós, seres humanos, e Deus. Ele é o único. E veja uma mudança extraordinária na sua vida, que realmente é um ser humano fantástico, com potencial de melhoria,
de ser feliz, de escolher abandonar as suas dores e não abandonar a vida. Existem pessoas que abandonam a vida devido a viverem no limite das suas dores. Abandone a dor, desista de sofrer e abrace a vida e os planos que Deus tem para você, de mudança, de felicidade, de restauração e de paz. Ok, meus queridos? Satisfação, realmente, gratidão pela sua companhia aqui conosco na ONTV Brasil. 24 horas ligado em você, sempre com uma mensagem para a sua vida. A sua emissora de TV na internet. Até a próxima, meus queridos. Fiquem na paz.